Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor a todas as minhas irmãs. Venho aqui nessa manhã trazer o pão diário para que a gente venha alimentar o nosso espírito com a palavra do nosso Deus vivo. E a palavra de hoje está em 2 Coríntios 12, as visões e revelações de Paulo, que diz assim: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi elevado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo dentro de mim. Amém? Bom, o que a gente pode refletir nessa palavra, né? Em 2 Coríntios 12, que Paulo, ele recebeu visões, né? Ele recebeu revelações de Deus em seu coração. E por conta dessas revelações, o Senhor colocou um espinho na sua carne, evitando para que assim subisse a soberba, para que ele se sentisse superior, né, por ter essas revelações, por ter essas visões. E diante dessa situação, o Paulo ele percebeu que no meio de todo esse processo que ele estava passando, ele se sentiu uma força espiritual, ele se sentiu mais seguro, mais estável diante do Senhor, né? E nós temos muito costume de quando estamos em momentos de fraqueza, assim, a gente pode vir a se vitimizar, nos sentirmos tristes, deprimidos, mas com Paulo foi diferente. Ele se sentiu feliz, porque ele sabia que era exatamente naquele momento de fraqueza da carne dele que ele se aproximava de Deus, de que ele se prostrava diante de Deus, de que ele se sentia mais seguro em Deus, né? Que é onde verdadeiramente vem a nossa força, né? E o fato de quando o Paulo ora as 3 vezes pedindo que Deus o livre dessa aflição, Deus vem e responde a ele: não, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, era necessário que ele passasse por isso para que a graça de Deus fosse suficiente. Ele visse que é apenas isso que ele verdadeiramente precisa, né, como sua necessidade. E como nós podemos usar como exemplo? As pessoas que praticam ginástica, que praticam musculação, elas, como posso dizer? Elas gostam dessa sensação de sofrimento, porque elas sabem que é através desse sofrimento que vem os resultados, né? Quanto mais você tá sentindo ali o seu músculo, mais você tá
né, se dedicando 100%, mais você vai ter resultados. E buscando essa melhora de saúde, essa melhora mental, essa disposição, essa força, elas se alegram, né? Elas buscam esse sofrimento ali, no caso físico. E nós podemos aplicar isso no caso de Paulo também, que tendo essas visões, essas revelações, Deus colocou esse espinho na sua carne, né, para que ele não tivesse risco de se ensoberbar. E por conta disso, ele percebeu que foi nesse processo que a sua fraqueza resultou nessa força espiritual, nesse seguro, nessa estabilidade diante de Deus. E o comentário de Paulo sobre ele se sentir bem, né, no sofrimento, ele nos mostra mais sobre a sua capacidade de confiar plenamente no Senhor, né? Ele entende que o sofrimento, ele não é algo que a gente gosta, né? Ninguém se sente bem sofrendo, mas é através do sofrimento que ele nos oferece oportunidades, para que assim a gente se aproxime de Deus e assim aproveite essas oportunidades ao máximo, né? Pois muitas das vezes a gente até tem a oportunidade, mas por não estarmos sofrendo, assim, reconhecendo a nossa dependência em Cristo, a gente não tira o proveito 100% disso, né? 100% dessa oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E com tudo isso, é um conforto, uma alegria, né? A gente saber que na nossa vida, a nossa força não tá naquilo que nos é aparente, no nosso corpo, nos nossos músculos, nos nossos ossos, mas sim na presença de Deus, que reside dentro de nós. Ele é a nossa força. E é Ele que nos capacita. É Ele quem, através da sua graça, se faz presente na nossa vida. E que, de fato, é o mais importante que nós temos. Que nós possamos meditar nessa palavra de hoje e refletir as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, as fraquezas que Ele coloca na nossa vida, as adversidades que Ele coloca, não porque Ele nos quer mal, mas para que assim a gente reconheça a nossa dependência nele, para que a gente reconheça que é nas nossas fraquezas uma oportunidade linda, incrível de nos aproximarmos dele, de reconhecer que somos fracos e totalmente dependentes dele. Amém?